Mateus capítulo 5, versículo 13. Obrigado, Carlinhos. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Sendo assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque ela vai ser exposta aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a colocar em prática a Tua palavra. Dê sabedoria ao pregador nessa noite. Abra um entendimento, Deus, à Sua igreja, para que possamos compreender, ó Pai, quão valiosa é a Tua palavra e ela servirá para nós hoje, meu Deus. Te agradecemos pelos Teus feitos e pela Tua palavra em nós. Amém. Podeis sentar. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus é bom, meus irmãos. O diabo não presta, ele é sujo, né? Essa palavra que nós expomos hoje aqui para vocês pertence ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é reconhecido como tema central da palavra de Deus. O tema central da Bíblia está no Sermão da Montanha, é o sermão do próprio Cristo. É a mesma coisa, Jesus está aqui direcionando o sermão dele para vocês. E é muito importante, meus irmãos, porque fala justamente do povo de Deus. Essa palavra aqui, ela está sendo referida ao povo dele. Não é o povo lá fora que precisa de Jesus, que precisa do Evangelho. Essa palavra aqui é para... Levanta o dedinho assim, por favor. Fala assim, é para mim. Glória a Deus. Essa palavra, ela é para nós. Glória a Deus. Não sei se vocês já viram, no decorrer dos séculos, as pessoas tentam descrever num quadro, numa pintura, esse Sermão da Montanha. Eu lembro, em uma casa que eu fui no decorrer da minha vida, não me pergunte qual casa que é, que eu não me lembro, mas eu lembro que eu vi um quadro, e nesse quadro mostra Jesus no monte, e aquela multidão de pessoas, que tanto de gente, não dava nem para contar. Acredito que aquele pintor, ele teve um trabalho enorme em pintar cada pessoa, mas não é isso que a palavra diz para nós em relação ao Sermão da Montanha. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Vendo as multidões, quem, meus irmãos? Jesus, né? Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado o pobre de espírito. Vocês entendem que Jesus Cristo, ele não está se referindo, ele não está se dirigindo à multidão, e sim aos seus discípulos. Quem aproximou de Jesus não foi aquela multidão, a multidão estava ali, mas quem aproximou de Jesus foram os seus discípulos. E Jesus começou a ensiná-los e passou esse sermão maravilhoso. E ele serve para nós até hoje. Amém? Glória a Deus. Então, lendo essa palavra, nós encontramos aqui dois grupos, dois públicos, que é a multidão e que são os discípulos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23... Essa multidão que Jesus viu lá no capítulo 5, versículo 1, são os irmãos, é a população que Jesus começou a ensinar por toda a Galileia. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, vai falar que Jesus anunciava as boas novas e curava todas as enfermidades. Já no versículo 24, mantenha sua Bíblia aberta, diz que a notícia se espalhou por toda a Síria. E muitos foram trazidos
Ou seja, todos os que sofriam, todos os endemoniados, todos os loucos, os paralíticos, os cegos, os mudos, todos foram trazidos para Jesus. Imagina, já no versículo 25, continuando a leitura, Mateus deixa registrado que além desse povo todo, ainda vieram pessoas da Galileia, vieram pessoas do conjunto de 10 cidades, chamada Decápolis, vieram pessoas de Jerusalém e da Judéia. Ou seja, essa multidão que Jesus viu lá no versículo 1, estava toda aqui. Vocês lembram lá no capítulo 5, versículo 1? Eu vou ler para os irmãos relembrarem. Vendo as multidões, é esse povo todo, o povo que viram curas, que viram milagres, que presenciaram, testemunharam prodígios. Esse povo todo estava atrás do Senhor Jesus. Mas o sermão do monte, o sermão da montanha, Jesus deu aos seus discípulos. Discípulo é aquele que segue Jesus. Discípulo é aquele que abriu mão da sua vida e vive em prol de Jesus. Discípulo é aquele que coloca Jesus como primazia na sua vida. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que se você ama o seu filho mais do que a ele, você não pode ser discípulo dele. Se você ama o seu trabalho, a sua casa, a sua família, o seu pastor, você mesmo, você não é digno de ser discípulo do Senhor. Já os discípulos são aqueles que ouviram o chamado e seguiram quem os chamou. Esses são os discípulos. Abra sua Bíblia em Mateus 4, nós vamos ler o versículo 17. Perdão, meus irmãos, é 4:20, tá? Perdoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Esquece. Lá na Galileia, eu não coloquei referência aqui, meus irmãos. Lá na Galileia, Jesus Cristo, ele chega na praia e vê 2 irmãos, Simão e André. Vira para aqueles homens e fala assim: olha, siga-me. A palavra de Deus vai dizer que imediatamente eles lançaram fora suas redes e seguiram Jesus. Isso é loucura? Meu Deus do céu. Aqui eles não viram Jesus curar alguém, simplesmente Jesus falou assim: olha, sigam-me. E eles abandonaram as suas vidas. E eu queria aplicar isso aqui, meus irmãos. Jesus, ele não quer aqueles que têm apenas a intenção de segui-lo. Se você apenas tem uma intenção, acredito que não é o caso de ninguém aqui, aquelas pessoas que têm apenas intenção, Jesus é um cara legal, eu sirvo Jesus na minha casa. Eu não preciso ir à igreja, porque a igreja sou eu. Não é. Jesus, ele não está nem aí para a sua intenção. Ele se preocupa com a sua ação, com a sua postura. Imagina Jesus diante daqueles discípulos: sigam-me. Senhor, primeiro, deixa que eu enterre minha família, tem um velório, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus, ele fez uma convocação a cada um de nós. E nós precisamos honrar essa convocação até o fim de nossas vidas. Irmãos, nós estamos envolvidos demais, não tem como voltar atrás. Já conhecemos demais. Sabe o pessoal do tráfico, meus irmãos? É tipo isso. Está envolvido demais, sabe demais. Não tem como sair fora. Não tem como sair fora, já era. Amém? Que exemplo ridículo que eu dei, mas deu para entender, não deu? Amém. Glória a Deus. Então o chamado de Deus para nós, o chamado de Jesus para nós, claro que nós não fomos encontrados em uma praia linda, pescando, mas um dia Ele nos chamou. Eu não sei como que foi o seu chamado lá atrás, mas eu gostaria que você trouxesse memória, porque foi um dia único na sua vida. Tenta lembrar, olha como que foi, olha o cuidado do Senhor sobre a sua vida. No meio de uma família toda atrapalhada, Ele achou você o mais atrapalhado da família, e você está aqui hoje. Existem pessoas aqui que acho que nem você mesmo acreditava em você. Gente, nossa, meu Deus. Eu era avacalhado e hoje eu estou aqui. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu era só um baterista. Deus é maravilhoso. Deus muda a gente do vinho para a água. Amém? Glória a Deus.
Então, se você não abriu mão da sua vida, você não segue Jesus. Você acha, você acredita que segue, mas você não segue. Voltando ao contexto, Mateus capítulo 5 diz que os seus discípulos aproximaram-se dele. Existem revelações que são apenas para quem é discípulo. Tem coisas que o Senhor trata com os seus. Quando Jesus Cristo ele participou da última ceia, ele chamou os seus discípulos. Só assenta à mesa quem é discípulo. Aquele que segue de longe, você pode ver que Nicodemos não estava lá, não. Quem é discípulo se assenta à mesa. Mesa significa comunhão. Se você tem comunhão com o Senhor, você é discípulo do Senhor. Amém, meus irmãos? Existem revelações que são apenas para quem se aproxima, para quem ouve o seu chamado e o segue. O contexto desse texto que nós lemos, o contexto desse texto, está certo, Júnior? Essa expressão? Amém. Glória a Deus. Jesus falava sobre duas coisas, sobre sal e luz. Quem é cozinheiro sabe do que eu estou falando. Uma comida sem sal não presta, não é verdade? Não presta. Imagina, pode ser a melhor carne, pode ser uma picanha de cordeiro, sem sal não vale nada, não presta. Imagina, uma vez nós fomos para a Bahia, e na Bahia nós fomos para um Rio Sul, e nós levamos um tanto de coisa para fazer o churrasco. Na hora que nós procuramos nas caixas, o sal, meu Deus. Graças a Deus que o sal estava no cantinho. Imagina, longe não dava para comprar nada, e você esquece o sal. O sal é indispensável, verdade ou mentira? O sal, além de salgar, além de dar sabor, serve para mais o quê? Nada. Não serve para nada. Serve só para enferrujar as coisas. Não coloca sal em vasilha de ferro, que vai enferrujar. Não é verdade? As donas de casa aí. O sal, ele tem uma finalidade. Assim como nós, Jesus, ele atribui esse sal a nós. Vós sois o sal da terra. É sinal que você tem uma utilidade. O sal, ele não foi feito só para ficar guardado, não. O sal, ele foi feito para ser usado. Você concorda comigo? E Jesus não fala isso da boca para fora, ou porque deu vontade de falar, ou porque talvez, sei lá, vou falar sobre sal. Não, tem um contexto. Jesus Cristo, ele sempre usou alegorias para explicar um contexto. E esse sal aqui, ele é embasado num acontecimento maravilhoso. De onde Jesus estava, a 160 quilômetros de Jesus, tinha um mar que é conhecido mundialmente como Mar Morto. Quem que já ouviu falar? Lógico, né? Esse Mar Morto, por que é Mar Morto? Eu estou falando Mar Morto, é Mar Morto. Misericórdia. Mar Morto. Por que é Mar Morto? É porque não tem vida nele. É muito sal que tem, então não existe vida naquele mar, certo? Mas eu não quero falar do mar. Eu quero falar que do lado ocidental vivia ali uma comunidade monástica. Eles eram conhecidos como essênios. Pensa num povo soberbo. Eles eram conhecidos porque eles guardavam pergaminhos achados. Eles guardavam esses pergaminhos e eles se autotitulavam filhos da luz. Olha que bonitinho. Mas o problema é que eles não compartilhavam isso com ninguém. Eles fechavam, olha, nós estamos aqui na nossa comunidade e nós não vamos compartilhar esse achado com ninguém. Jesus vira e fala assim, olha, vós sois a luz do mundo. Vós sois. Eles não. Porque, concorda comigo que é algo muito precioso. O Evangelho é muito precioso para nós guardarmos apenas para nós. É valioso demais. E o Evangelho ele só tem verdadeiro sentido na vida do cristão quando ele é anunciado, quando ele é usado em benefício do próximo. É alguém que estava perdido, foi encontrado, teve a sua dívida perdoada e você vai ficar caladinho. Não, você precisa anunciar o Evangelho. Lembra a última palavra? A fé precisa ser guardada e precisa ser proclamada. É muito precioso para guardarmos apenas para nós, meus irmãos. Somos mensageiros. Temos que dar continuidade ao Evangelho que nós ouvimos. É muito precioso. Eu não achei na Bíblia ainda, mas eu acho que é pecado quando você não prega para as pessoas. Na verdade eu achei, eu vou mostrar para vocês hoje. Glória a Deus. Sobre o sal, na antiga Palestina, o sal ele era usado além para dar gosto, ele era usado para conservar. Se vocês não sabem, não existia geladeira naquela época. Então o sal ele era usado para
conservar, além de dar sabor. O sal é citado algumas vezes na palavra de Deus. Eu separei 2 versículos para mostrar para os irmãos. Já abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 35. Esse sal aí, meus irmãos, que nós vamos ler agora, ele foi usado como um dos ingredientes do incenso sagrado no tabernáculo. Deus dá uma ordem: olha, você deve fazer assim, o incenso eu quero dessa forma. E ele diz, olha, versículo 35, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal, será puro e santo. Já em Colossenses, eu vou esperar você abrir, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, o sal também é mencionado como um tipo de equilíbrio. Colossenses 4, 6. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Graças a Deus. Viu como é que data show faz falta? Eu vou levar ele amanhã no técnico, quando você vai procurando a sua Bíblia aí. Se falar que queimou, nós vamos ter que comprar um outro, tá, meus irmãos? E nós contamos com vocês, viu? Em nome de Jesus. É glória a Deus ou é amém, amém, isso aí. Colossenses 4, 6, está escrito assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Sua Bíblia está assim, tá, né? E temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, nós falamos do sal, agora nós vamos falar da luz. Não tem muito o que falar da luz, porque você sabe, né? Naquele tempo não existia CEMIG. Qual que era o meio da pessoa usar para iluminar sua casa? Era candeeiro, era lamparina, não era? Pois é, glória a Deus. Agora, por que eles usavam naquela época candeeiros, lamparinas? Porque eu não sei vocês, meus irmãos, mas o mundo nosso, o planeta Terra, por si só, é um lugar escuro, não é verdade? Parece que nós acostumamos com o sol, acostumamos com as estrelas, a lua, uma coisa bonita, mas não tem luz própria. Não tem. Imagina se de repente o sol apagar. Não tem como, né? Mas imagina, meus irmãos. E, ironicamente, Paris, trazendo para o lado espiritual, Paris é chamada a cidade das luzes. Minha esposa é louca para ir lá. E possui hoje, infelizmente, olha só, é reconhecida como a cidade das luzes. Porém, um dos maiores índices de suicídio está lá. Entre adolescentes, jovens, pessoas de idade. E é reconhecida como a cidade das luzes. E nós somos reconhecidos, somos chamados pelo próprio Deus de luz do mundo. Vocês entendem? Nós temos a incumbência de iluminar por onde nós passarmos. Assim como a terra, adiantando um pouco o sermão, nós também não temos luz própria. Nós somos como um espelho, ou como uma lamparina mais, sei lá, mais gordinha, mas dentro de você tem uma luz aí, e essa luz se chama Espírito Santo. Nós precisamos iluminar, precisamos ser luz na vida das pessoas. Parece espírita falando, nós precisamos ser luzes, mas sim, nós precisamos ser luz na vida das pessoas, não trevas, não trazer confusão. Tem um problema, a gente traz luz, trazemos transparência, não problema. Fuja de quem tem problema, meus irmãos, que só traz problema. Tem uma situação que ao invés a solução está aqui, a pessoa prefere fazer um tumulto do que usar isso aqui, gente, a solução está tão perto. Às vezes a solução está na nossa frente e nós não prestamos atenção. Em nome de Jesus. O mundo em que vivemos tem uma estrutura patrocinada pelo pecado. O sistema não aceita o cristão não, meus irmãos. Eu até escrevi algo aqui, queria compartilhar com vocês. Não existe benefício espiritual para o cristão no mundo. Não existe. Por que nós insistimos em conviver com o mundo, com as pessoas, se você não tiver a intenção de anunciar Jesus para o mundo? Se você não tem a intenção de influenciar o mundo com a palavra de Deus, meu querido, sai de lá.
O mundo não pode nos influenciar. Tiago 4,4 vai falar que vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Meus irmãos, Jesus preparou a sua igreja para ir no mundo, para um propósito, anunciar o Evangelho de Jesus. Só. É muito sério isso. Eu já vi grandes homens, que na época eu achava que eram grandes homens de Deus, caírem, viu? Porque achava que era forte. Aí eu sei até onde eu posso ir. Eu sei. Se você tem problema com álcool, não vai aonde está sendo usado álcool, consumido álcool. Se você tem problema com mulher na rua, vira a cara para o outro lado. Mas vira mesmo. Olha para o outro lado, meu Deus do céu. Nós tratamos doença com remédio. O pecado a gente luta contra. O pecado a gente batalha, a gente declara guerra. Não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Jesus, ele prepara a sua igreja para viver no mundo. E olha o que ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo aqui não se refere à resistência contra a carne, mas à resistência contra o mundo. Meu Deus. No original grego, a palavra limpo aqui que nós lemos em Mateus 5,8 se pronuncia katarroi, que significa literalmente sem mistura, sem resíduos. É a mesma coisa de você procurar água e encontrar uma fonte que nunca foi tocada. É essa pureza que Deus exige do seu povo. Nós não podemos nos misturar com quem não pode, com quem pode infelizmente nos tirar até mesmo da congregação ou da presença de Deus. Precisamos vigiar, meus irmãos. Existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. Se o próprio Jesus, se a própria palavra faz essa separação, nós não? Existem. Ah, pastor, mas tem gente lá no mundo que é tão gente boa. Eu conheço um tanto assim. Gente boa demais. Eu prego o evangelho para ele. Eu falo de Jesus para ele. Tem umas pessoas que não prestam. No meio cristão também tem uns filhos de Nossa Senhora Aparecida que não prestam também. Né? Meus irmãos, nós precisamos fazer essa separação. Em nome do Senhor Jesus. Olha que pressuposto importante. A igreja jamais conseguirá ser sal da terra e luz do mundo se estiver misturada, se estiver adulterada. Raciocina comigo. Você aqui é cristão, lá fora você é aquele cristão que não é tão fanático assim. Aí você está lá no grupinho de amigos, aquela coisa toda, e as pessoas lá sabem que você é cristão. Aí de repente uma pessoa fala um baita de um palavrão ali, e você dá aquele risinho de canto assim, e a pessoa está te notando. Aí de repente, no outro dia você sai com essa pessoa, sai na rua, e de repente um outro palavrão, você dá aquele risinho de cantinho de novo. Na hora que você assustar, você está pior do que ele. Você está pior do que ele. E a pior coisa que tem é você ser repreendido por um mundano. É a pior coisa que tem. A pessoa olhar para a sua cara e falar assim: mas você não é crente? Mas você não vai na igreja? Mas quem que te falou? As pessoas sabem. Existe algo hoje chamado rede social, sabe disso? Rede social. E o pastor fiscaliza todo mundo. Gente, muda umas fotos aí que eu não quero ver mais isso mais não. Então me bloqueia. Em nome de Jesus. Rede social é você dar a chave da sua casa e falar assim: entra aqui, ó, vê tudo que tem aqui, ó. Todo mundo sabe que vocês são cristãos ou não. As pessoas sabem. E o povo julga, monta mesmo, meus irmãos. Ficam atentos quanto a isso. Ou somos sal, que vamos salgar esse mundo, ou nós perdemos o nosso sabor. Perdemos o nosso foco. Amém?
Não fomos chamados para receber o sabor do mundo. Nós fomos chamados para sermos, não fomos chamados para sermos influenciados pelo mundo. Aqui, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Jesus não mudou os seus planos. Jesus, ele ainda continua acreditando em você. Jesus ainda espera que você vai falar dele por onde você for. Ele espera isso. E nós precisamos colocar isso em prática. Hoje, amanhã, até Jesus voltar. Porque um dia você se colocou à disposição. Eu garanto que ninguém amarrou uma corda na sua cintura e falou, venha. Você foi. E foi lindo, eu pedi para vocês lembrarem. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Quem fez o compromisso foi você. Nós precisamos dar continuidade. Sobre o influenciar o mundo, ser sal. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Coríntios 9,16. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Coríntios 9,16. Aleluia. Está todo mundo compreendendo? Tá, né? Glória a Deus. Coríntios 9,16 diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. O que Paulo está falando aqui? Nós precisamos ter alegria em anunciar o evangelho? Sim, é bom demais. Nós precisamos ter saúde para pregar o evangelho? Sim, precisamos. Precisamos estar bem emocionalmente para pregar o evangelho? Claro, óbvio. Precisamos ter prazer em pregar o evangelho? Sim. Mas se faltar qualquer uma dessas coisas, a alegria, a condição, o prazer, a saúde mental, você deve fazer por dever. Olha o que Paulo falou, vou ler novamente. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade, ou seja, que ele fala, eu tenho a necessidade de pregar o evangelho, ai de mim se não pregá-lo. Está tudo bem? Prega o evangelho. Está mal? Prega o evangelho. Está com vontade? Prega o evangelho. Não está? Prega o evangelho. É isso que Paulo está falando. Se faltar, que preguemos. Estou feliz? Prega o evangelho. As latas lá em casa estão tudo cheia, prega o evangelho. Está sambando? Prega o evangelho. Em nome de Jesus. Paulo fala que foi imposto a necessidade. Ai de nós se não sermos sal da terra. Ai de nós se nós não sermos luz dessa terra. Irmãos, eu tenho um medo. Quando me passa na cabeça a possibilidade de ser um daqueles que Jesus fala, olha, eu não te conheço. Isso me dá um desespero, meus irmãos. Eu já preguei que nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Sim, mas a palavra de Deus fala que quem que prega o evangelho é crente. Quem que expulsa demônios das pessoas. Eu tenho um medo, um desespero. Porque o que importa, meus queridos, não é quantas vezes você vai cair, não, é quantas vezes você vai ficar de pé. Escorregou hoje, vacilou, levanta. A obra continua, o reino de Deus, meu Deus, tem uma grande obra para nós praticarmos. Precisamos estar ocupados, não parados. E eu quero aqui trazer essa esperança para você. Olhar para o autor e o consumador da sua fé. A não parar, a não desanimar, a continuar. Cumpra o seu propósito, porque aqui é cada um. Cada um aqui é sal dessa terra, é luz desse mundo. Cada um. Cada CPF aqui, meus irmãos. Se não tem CPF, tem certidão de nascimento. Até o menino aqui está envolvido. Todos nós temos um papel e ele precisa estar em dias. Amém?
Jesus também afirma de maneira categórica que nós, a igreja, somos o sal da terra e luz do mundo. Não é o seu dinheiro, não é às vezes o seu talento, não é talvez, sei lá, os planos que a igreja faz, a nossa influência, a nossa liturgia. Nada disso é o sal da terra, nós somos. É nós. Incrível isso. Não é nem o que você faz, é o que você é. Você é sal da terra. Seja num convívio familiar, seja num convívio extrafamiliar, não importa. Você é sal da terra, você é cristão. Vou imaginar que você pega um avião aqui e você vai, sei lá, para o país mais longínquo, sei lá, sumiu, você é sal lá, você é cristão. Amém? Eu vejo que constantemente nos esforçamos para criar alguns métodos, para cuidar uns dos outros. Sei lá, até para atrair um evangelismo de impacto, não sei, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa para poder trazer um fruto para a igreja, para trazer pessoas, mas nós esquecemos que nós olhamos para os métodos e Deus olha para nós. Às vezes nós estamos preocupados, vamos lá na praça, vamos fazer alguma coisa, pastor tem que comprar isso, nós vamos comprar aquilo outro, vamos fazer. Às vezes Deus está olhando para nós, e aí, o que você vai fazer? Porque somos nós. Não é o que nós vamos fazer, mas quem nós somos. O mundo precisa olhar para nós e ver Jesus. Porque se não verem Cristo em nós, estão vendo o mundo em nós. Nós esquecemos que o homem é o meio de Deus, não o único meio, tá? Entenda isso. O homem não é o único meio de Deus, porque se nós acharmos como o único meio de Deus, nós estamos meio que limitando o Senhor. E o Senhor, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, se todos nós hoje darmos as costas para Ele, Ele vai continuar sendo Deus. E a igreja dele vai continuar sendo viva e vitoriosa. Sabe, meus irmãos? Traz um certo desgosto, a gente fica meio triste, mas é isso mesmo. Mas o Senhor, Ele, com sua benevolência, Ele permite, gente, Ele dá para você o prazer de participar disso. É honra para nós. Tem muita gente querendo fazer o que vocês fazem e não tem condições. Eu recebi um vídeo de um senhor em estado terminal sendo batizado no hospital. Meu Deus do céu. Nós estamos aqui, graças a Deus, todo mundo bem. Não 100% bem, né? Mas nós estamos aqui, vivos. Compreendemos as coisas, graças a Deus. E o Senhor conta conosco. Tem uma grande obra para nós fazermos. No versículo 13, do capítulo 5. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui Jesus nos revela quem somos. E Ele revela também a nossa condição, se nós não cumprirmos aquilo que nos foi imposto. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês percebem que ele não dá essa resposta? Se nós nos tornarmos insípidos, se nós perdermos a nossa eficiência, que é de salgar, que é de dar sabor, ou seja, de conservar, meus irmãos, nós vamos dar até trabalho até para jogar fora. Nosso papel como sal da terra é salgar e conservar. Quando salgamos, quando atuamos anunciando o reino de Deus, nós provocamos sede nas pessoas. Sal dá sede ou não dá? Come meia colherzinha de chá de sal antes do almoço. Você vai beber uns 2 litros de água. E não é à toa que Jesus Cristo ele afirma ser a fonte das águas. Provoque sede nas pessoas. Provoque sede nas pessoas.
Fala de Jesus para as pessoas. Faça essa pessoa ir até Jesus. Faça essa pessoa desejar o Jesus que você carrega. Isso é anunciar o Evangelho. Porque nós não temos que anunciar a nós mesmos. Porque se você anunciar a si mesmo, vai dar errado. Porque nós somos falhos. Anuncia Jesus. Fala de Jesus para as pessoas, meus irmãos. Seja com megafone. Eu já pensei em comprar um megafone, sair nessa rua falando de Jesus, sabe? Mas às vezes nem precisa de tanto. Não precisa do megafone, precisa de mim. Precisa de quem está disponível. O reino de Deus conta com quem está disposto a ir. Vocês acham que se Jesus tivesse chamado Pedro e André, se eles tivessem negado, Jesus tinha insistido? Ah, não vão só. Precisou ser Pedro. Vão lá comigo. Não, eu só venha. Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem uma obra para cada um de nós aqui. Cada um de nós temos uma grande obra para fazer. E não precisa olhar para muito longe. Olha para você primeiro. Amém? Além de salgarmos, temos a função de conservar. O mundo está em decomposição. O problema é que o mundo não tem acreditado no sal da terra. Sabe por quê, meus irmãos? Que muitas das vezes as pessoas lá fora não acreditam em nós. Porque a gente está misturado demais. Nós estamos misturados demais da conta. Se nós não estamos misturados, nós estamos refinados demais. De sal da terra, nós recebemos o título de sazon da terra. É gostoso, sazon é uma delícia. Tem gente que não gosta, mas... Nossa, é gostoso demais, gente. Não precisamos de mais nada, não precisamos de cor, não precisamos de nenhum outro acréscimo, de nenhum... um alhozinho ali para... Não, nós somos o sal da terra e ponto. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, meus irmãos. Tá certo que um alhozinho de vez em quando é bom, mas para o sal da terra não precisa, tá? Ou seja, não perca a sua utilidade. Você precisa provocar sede nas pessoas. Versículo 14, do capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Entenda que isso é uma afirmação, tá? Não uma condição. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim como a terra, meus irmãos, que nós vivemos não tem luz própria, e nós também não temos, precisamos nos colocar como candeeiros, e nós não podemos nos esconder, nós precisamos anunciar. Olha o que a palavra fala: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós carregamos essa luz, e nós precisamos refletir essa luz por onde nós formos. Como cristãos, possuímos a luz de Cristo dentro de nós. E essa luz precisa resplandecer através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Quem aqui já conversou com um crente assim de verdade? Na viagem missionária lá em Desterro, Entre Rios, gente, aquela mulher Elisângela, meu Deus do céu, gente. Convidamos ela para o encontro de casais, eles vieram. Na hora de ir embora, ela está conversando com o dono da casa, que ela queria converter de qualquer jeito. Ah, pastor, me dá mais 10 minutos que eu converso com ele, sabe? Esse desespero de falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro que eu conversando com ela no WhatsApp, ela falou: pastor, é porque às vezes não vai dar tempo. Eu falo a todo tempo, porque talvez não dê tempo. Talvez Jesus volte. E ele vai me cobrar porque eu estava com aquela pessoa e eu não falei. Vocês entendem esse senso de urgência de falar de Jesus para as pessoas? Glória a Deus. Quando Jesus fala que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, está lá em Mateus 5,14, é que o mundo precisa ver as nossas lamparinas acesas. O mundo precisa olhar para nós e ver a luz de Cristo em nós. Deixa eu adiantar aqui, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 16, última passagem de hoje. Isso é escrito assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o sal que perde o sabor é imprestável, e a luz escondida é inútil. E eu queria ler uma ilustração para os irmãos, porque existem pessoas que falam, mas eu não tenho esse chamado para pregar, eu não tenho chamado para falar para as pessoas, eu sou muito tímido, pastor. Eu até entendo que existem pessoas assim. Eu conheço pessoas que, se falar no nosso meio agora, falar oi, passa mal. Eu conheço gente assim. Eu tenho certeza que vocês conhecem também. Tem essa questão, mas quando é uma doença, é aceitável. É aceitável. Apesar de dar para falar de Jesus mandando um texto também, né? Um textinho, uma figurinha, sem ser aquelas figurinhas de florzinha, né? Mas nós precisamos. Existem pessoas que têm essa dificuldade de falar em público, ou talvez na empresa. Mas olha esse texto aqui, meus irmãos. Presta bem atenção. Gideon Ousley foi um pregador pioneiro no metodismo nascente. Homem simples, trabalhava no campo, descascando milho e lançando a palha fora. Repete comigo, palha fora. Amém. Ele jogava a palha fora. Amém. Sem a retórica de seus antecessores, porque a família dele toda era de cristãos, pregadores e tal. Ele se achava incapaz para o ministério. Gideon conta que em uma oração ouviu a voz de Deus que lhe dizia: pregue o evangelho. Ao que ele respondia: não sou capaz. E o Senhor continuou: Gideon, você conhece a enfermidade? E ele respondeu: sim, Senhor, conheço a enfermidade. Gideon, você conhece o remédio? Sim, Senhor, eu conheço o remédio. Então vá e fale da enfermidade e do remédio, o resto é palha. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Muitas das vezes, meus irmãos, enquanto você faz a boa obra de Deus, que o Senhor revela para você qual é o seu chamado. Eu lembro que quando eu era jovem, e graças a Deus que o Johnny está aqui, minha esposa está aqui, não deixa eu mentir. Eu era um cara, eu acho que era até pecado, eu era viciado com a igreja. Eu procurava alguma coisa para fazer, que eu tinha que fazer. Acordava ele cedo e me fez muita raiva, sabe? Acordava cedo, Johnny, vamos para a igreja, Johnny. E ele custava acordar, era aquela coisa. Hoje, graças a Deus, está aí firme na presença do Senhor. Graças a Deus. Mas, meus irmãos, eu procurava as coisas para fazer. E não era pegar um Uber, que na época não existia Uber. Não era fácil, era fácil. Quase que você faz assim. Não era fácil, era dificultoso. Era difícil. Mas eu procurava algumas coisas para fazer. E cuidando das coisas, cuidando de algumas coisas que o Senhor mostrou para mim. Qual que era o meu chamado. E é fazendo, meus irmãos, é fazendo. É graça. Como eu disse para vocês aqui no início, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de fazermos as coisas para Ele. É um privilégio servir. É um privilégio. Em nome do Senhor Jesus, nós não somos mais aquela igrejinha da sala ali, ó, que começou lá na sala. Cresceu. Muitos ficaram no meio do caminho, outros persistiram. E vocês estão aqui hoje. E eu vou falar algo que eu falei há muitos anos atrás. Nós não temos nada para dar para vocês. Queríamos dar aquelas, como é que fala? Aquelas poltronas acolchoadas, aquela coisa toda. Aquele ar-condicionado maravilhoso, sabe? Hoje não dá. Hoje está tendo um ar-condicionado natural aí, né? Mas ver vocês aqui é prova de que vocês estão em busca do próprio Senhor. Não é aquela banda top, aquela fumaçaiada que está atraindo vocês. Isso é o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ver vocês aqui todo domingo levando chicotada. Teve gente que já me procurou, pastor, você não prega aquelas palavras de glória a Deus, aleluia, eu recebo. Sabe, meus irmãos, ver vocês aqui é sinal de que vocês estão realmente buscando o Senhor. Continuem nessa força. A palavra que a Cintia deu para vocês, coragem, permaneçam
Amém? Porque a força que vocês vão receber, vocês não produzem essa força, mas sim o Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês, dando cada um de vocês força, sabedoria, discernimento. Obrigado aos irmãos que estão nos visitando. Não vou dar as boas-vindas, porque já são mais que bem-vindos. Sempre bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo. E eu estou olhando para a igreja que eu queria que alguém orasse no final do culto. Tem alguém? Alguém falou Narizinho? Narizinho? Ponto falou. Narizinho, vem cá, Narizinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, sei que o Senhor é grande e poderoso. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor toque em nossos corações aqui, para que quando nós saímos aqui e formos para a nossa casa, nós possamos pensar nessa palavra que foi falada aqui. E que o Senhor possa nos ajudar a viver essa palavra, em nome de Jesus. Como o pastor disse, muitas pessoas tiveram um encontro com o Senhor, e o Senhor lhe deu as coisas para fazer. O Senhor já fez isso comigo, muito obrigado. E eu preciso continuar. Aleluia. E sozinho, a tua palavra diz que eu nada posso fazer. Preciso da tua ajuda, e todos aqui precisam da tua ajuda, Senhor. Quero pedir ao Senhor que venha abençoar cada um aqui nessa noite. Leve cada um para sua casa debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor supremo do nosso Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um aqui nessa noite. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe.